Olá, gente querida, estamos aqui com mais um Rapadura. Bom, você já sabe que a rapadura é doce, mas não é mole não. Hoje nós vamos continuar falando aí sobre os desdobramentos da eleição de domingo. Pediram para eu falar um pouquinho sobre o PSDB. Ah, meu Deus, PSDB. PSDB faz eu lembrar meus antepassados quando sabiam que alguém tinha falecido e falavam assim: ah, Deus o tenha, coitado. Tá mais para isso do que para qualquer outra coisa. Foi uma pancada no PSDB e agora parece que tá uma disputa aí entre Anastasia e Dória para ver quem vai ficar aí com o espólio do falecido PSDB, porque a coisa foi terrível. Vale até a pena, depois de passarmos aí o segundo turno, a poeira dar uma sentada, a gente discutir um pouquinho a situação do que foram essas eleições para o PSDB. Até porque já já vamos começar a discutir quem será o líder da oposição ao Bolsonaro. Vocês já sabem que muita gente vai falar: o líder sou eu, porque eu tive bastante voto e não sei o que, não sei o que lá. Mas nós vamos assistir isso vai dar muito pano para manga. O que de fato aconteceu é que o candidato do PSL, o capitão Jair Bolsonaro, está numa alegria só, né? Depois de conquistar mais de 49 milhões de votos, 49 milhões, eleger um filho senador no Rio de Janeiro e o outro deputado federal em São Paulo, aliás, que foi o mais votado, bom, aí Bolsonaro enquadrou o general Mourão e também o economista Paulo Guedes, que ficaram pianinho. Mas sem falar que o PSL fez uma bancada expressiva e vários dos aliados e defensores de Bolsonaro em outros partidos foram eleitos. Ou seja, ele fez barba, cabelo, bigode e ainda passou uma colôniazinha, né? É preciso reconhecer a realidade e não podemos negar o recado claro que as urnas mandam para o país, né? Então aí, com uma vantagem de 18 milhões de votos sobre Haddad, 18 milhões de votos, Bolsonaro irá disputar o segundo turno com a certeza absoluta que enfrentará o melhor candidato que ele poderia sonhar, né? Não é nem ter, é sonhar, ele é o candidato dos sonhos para ele. Bom, eu não sou eleitor dele, também não fui eleitor de Collor, né? Eu defendi o Brizola para derrotar o Collor e também não vou negar que desta vez fiz a mesma coisa apoiando o Ciro, porque me parece que a história se repete, né, novamente. Bom, esta aí é a minha opinião, eu não sei o que você pensa, mas agora o que nós podemos fazer, hein? Nós vamos votar em Haddad? Ah, sim, vamos votar em Haddad. Como, aliás, votamos em Lula contra o Collor. Mas será que esta é a verdadeira questão? Isto vai resolver? Bom, talvez cacife Haddad para ser o líder da oposição, né? Mas acho que da mesma forma como aconteceu na eleição de Collor, nós vamos ver a história se repetir, né? Mas também não quero aí tirar a opinião de ninguém que defende que a esperança é a última que morre e tal. Tudo bem. Parece que Bolsonaro já está eleito, né? A missão do Haddad é para lá de impossível, né? Gostaríamos que nem fosse, né? Mas ele vai precisar apenas de uma população do tamanho da população do Chile inteirinho, até as criancinhas, hein? Mais de 18 milhões de votos do que ele obteve para poder chegar perto do Bolsonaro, né? Lembrando que o Haddad tem uma rejeição altíssima, né? E que o Nordeste inteirinho, onde, aliás, ele foi bem votado, ele conquistou apenas e tão somente 13 milhões de votos. Então vamos fazer as contas, né? Haddad teve 13 milhões de votos, juntando o Nordeste brasileiro inteirinho, e agora ele precisa só de mais 18. É uma missão simples, né? Bastante simples. Agora, tem gente que fala: não precisa de 18 não, precisa só de 9. Se ele tirar 9 milhõezinhos
do Bolsonaro deu 18. Ah, que missão simples, né? Uma equação matemática realmente muito fácil, né? Deu 18, pegando dos 8, pegando de todos os outros candidatos mais 18, e também dos votos brancos, nulo, abstenção e etc. e um pouco mais, ou pega 9 do Bolsonaro. Aí é escolher o que pode ser mais fácil de fazer, né? Mas vamos lá, se Bolsonaro é praticamente, virtualmente, o futuro presidente do Brasil, o que nós vamos poder fazer, né? Nós não vamos votar, a gente que não tem menor, né, apreço pela proposta de Bolsonaro. Estamos bastante preocupados com essa questão de ódio, de ataques a gays, as pessoas que pensam diferentes. Tem muita gente aí bastante deprimida, chateada com isso, preocupada e com razão, porque dificilmente essa semeadura que fizeram de espinho e de ódio por todo lado vai brotar em flor, né? Isso a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Mas vamos discutir uma coisa aqui. E o que nós vamos fazer? Não vamos votar em Haddad, vamos anular o voto? Bom, eu coloquei esse questionamento no Facebook, eu estou achando até que eu perdi alguns amigos por ter colocado essa discussão. Mas eu acho que precisamos enfrentá-la, não dá para botar uma viseira e vamos que vamos, não. A situação merece uma discussão mais qualificada, vamos dizer assim, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ainda tem aí muitos estados com segundo turno para governador, né? E eu acho que as pessoas precisam tomar bastante cuidado com a opção que vão fazer com o voto agora no segundo turno para os governos de estado, onde ainda vamos ter aí uma segunda oportunidade para o eleitor pensar um pouquinho melhor, né? E ainda fugir desse radicalismo, dessa cultura ou eu ou eles, ou quem não pensa como eu tem que apanhar na melhor das hipóteses e tal, esse tipo de pensamento abominável, né, para dizermos o mínimo. Então, tem aí. Em São Paulo tem o Márcio França 40, que já se colocou como um ponto de equilíbrio, e eu acho que ele pode mesmo vir a ser, num eventual governo do Bolsonaro aí que se configura, num ambiente de radicalismo, realmente alguém com um pouco de sensatez no que a gente pode empurrar o nosso país aí numa situação lamentável de abismo, né? Mas sinceramente, sem querer ofender ninguém, porque não é o nosso propósito aqui fazer um programa de xingamentos, um programa de ofensas, um programa de você que jogou a gente nesse buraco, vocês que são culpados, porque, aliás, isso não vai resolver absolutamente nada da gravíssima situação para a qual nós estamos aí caminhando o nosso país, não é verdade? É lamentável. Mas, voltando, não querendo ofender ninguém, mas sendo honesto com você que nos acompanha, com você que nos ouve, que nos prestigia aí com a sua audiência, vamos ver. A candidatura de Haddad pode ter um final melancólico e ele ficar sem a opção tão almejada de ser o líder da oposição, porque ele pode não só perder para o Bolsonaro, como nem ficar em segundo lugar, né? Nessa disputa ele pode acabar em terceiro, né? Ele pode acabar perdendo para abstenções, para brancos, para nulos, porque a tendência, no meu modesto jeito de olhar para essa situação, é que acho que os brancos, os nulos e a abstenção deve aumentar. Acredito, tomara até que esteja enganado nesta... Tem gente que fala, pô, mas você tem bola de cristal? Não tenho bola de cristal, né? Mas vamos e convenhamos que tem uma situação aí tão bem desenhada que é muito difícil, falando claramente. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir
a realidade, de olhar para a realidade, prefere ficar em seu sonho, na sua bolha, né? Acha que o Haddad vai dar de lavada no Bolsonaro. Bom, ok, a verificar, né? Mas não é o que o brasileiro falou no primeiro turno. Então vamos ser coerentes, vamos, né? São 49 milhões de pessoas que foram lá e falaram Bolsonaro. Ah, a gente não gosta. Ah, bom, realmente é uma situação complicada. Mas há de se respeitar e se considerar, né, esses dados. Não dá para dizer que 50 milhões de votos não é nada. E que você muda isso do dia para a noite falando que, não, olha, tudo bem. Então não é bem assim que a coisa funciona. As pessoas não estão percebendo o tamanho do abismo que está aí colocado e que está criado para o país, tá certo? O óbvio é que o Bolsonaro, no segundo turno, faça os votos que ele não fez para ganhar no primeiro turno. Eu acho que ele não ganhou mesmo no primeiro turno porque o Ciro Gomes manteve-se firme e forte, porque se não tivesse sido isso, se quem estava pensando em votar em Ciro não tivesse votado, muito provavelmente a fatura teria sido de fato liquidada no primeiro turno. Mas quando nós falamos em política, é mais ou menos como uma mistura de falar em futebol e previsão do tempo. É uma mistura. A gente não sabe, muitas vezes, um time que tem tudo para ganhar, não ganha. Um time que está lá na rabeira, na zona do rebaixamento, vai jogar com o líder e reverte o placar. Futebol é futebol. Previsão do tempo, a mesma coisa. Podemos até falar das pesquisas eleitorais, né? As pesquisas, elas tentam adivinhar o que está acontecendo, né? Jamais conseguem prever o que irá acontecer, mas mesmo assim, muitas vezes elas não conseguem, por N razões, sequer chegar perto do que de fato está acontecendo. Quanto mais a previsão do tempo, né? Quantas vezes você... Me parece, salvo o melhor juízo, salvo engano, que nós vamos assistir de novo aquele filme do Collor, né? O Salvador da Pátria, aquele negócio todo, e com muitíssimas semelhanças entre um caso e outro, né? O Salvador da Pátria, o antilulismo, o antipetismo, e a gente fica batendo nessa tecla aí, volta, toda vez volta, porque, bom, quem não aprende com a história está realmente fadado a repeti-la. Pena que Brizola faleceu, né, e que Deus o tenha. Pois é, porque senão ele poderia nos dizer muitas coisas, né, sobre aquele episódio no qual ele foi passado para trás e não teve a oportunidade de enfrentar Collor de Mello. Não acredito que o derrotaria. E da mesma forma agora, não como Brizola, mas como representado à altura por Ciro Gomes, que também não teve a oportunidade de enfrentar e derrotar Bolsonaro. Então, acredito que estamos aí numa situação onde estamos discutindo quem, caso Bolsonaro efetivamente assuma a presidência do nosso querido país, será o líder da oposição. Na sua opinião, quem reúne as melhores condições, as melhores características para ser uma oposição coerente, equilibrada, séria, com autoridade para representar a oposição em um provável governo Bolsonaro que a cada dia se consolida mais? O que você acha? Bom, esse é o nosso Rapadura de hoje. Um grande abraço a você que nos ouve e curta o nosso canal e deixe aí a sua opinião. Não tem problema, critique, faça sugestões, estamos aí abertos para conversar com você, ok? Um grande abraço. Tá ok ou não? Não, não tá ok, né? Vamos falar sério. Então é o seguinte, um grande abraço a você e até o nosso próximo Rapadura. Porque você sabe, a rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Um grande abraço.